Pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar agora de Fórmula Indy. Não tivemos Fórmula Indy nesse final de semana, mas agora dia 4 de julho teremos corrida em Mid-Ohio e depois vai ser um hiato aí de praticamente um mês, até dia 14 de agosto, quando acontece a etapa de Nashville, etapa de rua, né, o Music City Grand Prix, se eu não me engano, acho que esse é o nome da corrida. Lembrando que antes dessa corrida de Mid-Ohio, tivemos na semana passada o Grande Prêmio de Road America, lá em Elkhart Lake, um dos maiores circuitos do mundo, se assim a gente pode dizer, a Spa-Francorchamps americana, como também é apelidada, e sempre que tem corrida da Fórmula Indy, eu sempre tô aqui para falar, na minha opinião, claro, os três vencedores e perdedores do Grand Prix, na minha humilde opinião. Vamos lá. Esse Grande Prêmio de Mid-Ohio teve como vencedor o Alex Palou, Colton Herta em segundo, Will Power em terceiro. O Alex Palou teve um ótimo carro durante todo o final de semana, o acerto da Ganassi estava muito bom para o ritmo de corrida, a Penske também estava com um bom ritmo de corrida, e a McLaren quase surpreendeu com o Kevin Magnussen, né, que estava fazendo sua estreia na Fórmula Indy, mas o Magnussen precisava de uma estratégia meio suicida para conseguir ganhar a corrida. Ele precisava de uma bandeira amarela e a bandeira amarela não aconteceu no final. Mas foi uma corrida de muitas bandeiras amarelas, o que causou congestionamento nos boxes, o que ocasionou boas relargadas, o que ocasionou grandes pegas, grandes ultrapassagens. Me arrisco a dizer que das corridas da Indy atual em Road America, essa foi a melhor de todas, sendo bem sincero e honesto. Vamos lá, os vencedores. Obviamente Alex Palou, porque o Alex Palou, além de ganhar a corrida, é a segunda corrida que ele ganha na temporada, ele se junta ao Pato O'Ward, né? Só o Pato O'Ward e o Alex Palou agora tem vitórias repetidas no ano, né? A gente chegou até a segunda corrida de Detroit com vencedores diferentes. O Pato O'Ward foi o primeiro a vencer duas vezes e agora o Alex Palou também vence duas vezes, portanto temos um 2-2 aí. Mas o Alex Palou, com essa vitória, ele retoma a liderança do campeonato. Ele chegou para essa etapa um ponto atrás do Pato O'Ward, e agora sai 349 pontos para ele e 321 para o mexicano da McLaren. Então ele, além de ter um grande carro, contou com um fator sorte para vencer a corrida através da estratégia e ainda sai líder do campeonato, portanto tudo ótimo aí para o espanhol da Chip Ganassi, que aos poucos está quebrando o paradigma do carro 10, que desde a aposentadoria do Franchitti não ficava direito na mão de alguém. Parece que temos um novo dono para o carro 10, o Alex Palou chegou para ficar. O segundo vencedor do fim de semana para mim, Will Power. Não só porque anotou uma terceira colocação convincente, como ao mesmo tempo a gente tem que pegar os fatores das últimas corridas, né? Ele quase não largou em Indianápolis, ele tinha a corrida 1 de Detroit na mão e perdeu, e desde então que ele vem tentando se reconstruir no campeonato. Anotou um bom resultado em Detroit na segunda corrida, e agora também anota um excelente resultado em Road America, visto o que aconteceu com a equipe Penske, que a gente fala mais pra frente. Então o Power, ele é a salvação da Penske no fim de semana. Outro bom resultado que eu destaco aqui, Romain Grosjean. O piloto da Dale Coyne que não correu em Indianápolis, teve problemas em Detroit, não teve um bom fim de semana em Detroit, tanto na primeira quanto na segunda corrida. Teve uma boa posição de largada nesse grande prêmio, se eu não me engano ele largou na quarta colocação e terminou em quinto. Ou seja, foi um fim de semana ruim, onde ele cometeu os seus erros lá em Detroit, mas ele se recuperou muito bem para a corrida de Road America. E ao mesmo tempo anunciou que vai correr no oval de Gateway. Então eu estou muito ansioso para ver esse salto na carreira que vai dar o Romain Grosjean, somado a essa boa notícia, o bom desempenho na pista. A Dale Coyne tem um excelente piloto para conduzir o seu carro. Agora vamos aos perdedores do fim de semana. Eu começo pela equipe Arrow McLaren. A McLaren chegou para essa prova de Road America com o Pato O'Ward na liderança do campeonato por um ponto apenas, mas não conseguiu entregar o carro perfeito para o Pato O'Ward brigar em posições mais altas. Deixa eu ver aqui, ele chegou na nona colocação, enquanto o Palou, que é o adversário dele pelo título, chegou em primeiro. E se contar também o Scott Dixon, que também está brigando pelo campeonato, está correndo mais por fora o Dixon, mas ele chegou na quarta colocação, ou seja, os rivais diretos de campeonato foram melhor do que o Pato O'Ward. A McLaren não teve o melhor acerto e ainda por cima contou com o azar de não ter uma bandeira amarela no fim da corrida, porque o Kevin Magnussen estava na liderança, mas a amarela não aconteceu. O Magnussen teve que fazer a parada, perdeu muitas posições, então a McLaren teve muito azar nesse final de semana e sai como uma das perdedoras. Outra perdedora
e aí eu vou emendar o segundo no terceiro, vou emendar um perdedor no outro. Equipe Penske. Cara, o que acontece com a Penske? Eu acho que as coisas chegaram num ponto onde eu sinceramente acredito que o que está acontecendo com a Penske é falta de sorte. Apenas isso, falta de sorte. A equipe tem um ótimo acerto nos treinos, anota pole positions, tem desempenho dominante nas corridas, tinha a corrida 1 de Detroit na mão, falha mecânica com o Power. Tinha a corrida número 2 com o Newgarden, os pneus não correspondiam. Tinha a corrida na mão com o Newgarden, problemas numa relargada. Cara, literalmente é falta de sorte. A Penske tinha tudo para engatar 3 vitórias consecutivas e continua com seu pior começo de campeonato desde 1999, quando vocês lembram, aquele carro da Penske, tanto o chassi Penske quanto o chassi Lola, motor Mercedes, pneu Goodyear, não rendia. Então é muito azar apenas que tem a equipe Penske. E aí, emendado neste azar da Penske, eu chamo o terceiro perdedor, que é o Joseph Newgarden. O Newgarden tinha tudo para ter 2 vitórias consecutivas. Ele teve o melhor carro do fim de semana em Detroit, pegando o fim de semana inteiro, ganharia a segunda corrida com o pé nas costas, mas um erro de estratégia da Penske fez ele ficar com um pneu horrível no fim da corrida. O Pato O'Ward passou e abriu nas últimas voltas com relação a ele. E agora, em Road America, apesar do caos das bandeiras amarelas, ele conseguiu se manter na corrida em primeiro lugar e sempre com uma distância considerável para o segundo colocado, fosse quem fosse. Mas aí acontece uma outra relargada no fim da corrida, o carro perde ritmo, o Palou vai lá e passa. Então não tem o que definir na equipe Penske senão azar. E trazendo isso para o Newgarden também, falta sorte para ele. Ele tinha tudo para ter 2 vitórias consecutivas e está bem posicionado no campeonato. Deixa eu pegar aqui a classificação do campeonato, para a gente ter uma noção, né, do que representa isso. Deixa eu ver, o Newgarden está neste momento, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º... Nossa, ele está lá para baixo mesmo? Não deve estar tão para baixo assim. Deixa eu ver. O líder do campeonato é o Palou, Pato O'Ward, o Newgarden é o terceiro do campeonato com 261 pontos, e o Pagenaud é o quarto com 255. Ou seja, olha o que essas 2 vitórias representariam para o Newgarden, estaria brigando pela ponta do campeonato da Indy. Então, realmente, azar é uma coisa que define bastante o que está acontecendo com a Penske e com o Newgarden. Agora, para Mid-Ohio, as expectativas são altas, lembrando que no ano passado, Mid-Ohio foi uma rodada dupla, onde quem anotou a pole venceu a corrida, tanto numa corrida quanto na outra. Na primeira, o Will Power foi quem anotou a pole position e venceu a corrida com uma pilotagem muito dominante. E na segunda corrida, quem anotou a pole e venceu foi o Colton Herta. Então, esperem aí um desempenho muito dominante de quem anotar a pole position. Os fatores da corrida podem influenciar, mas vamos lembrar o seguinte: Mid-Ohio é um dos circuitos mais difíceis de se ter uma ultrapassagem. Só existe um ponto claro de ultrapassagem e um outro ponto nem tanto assim. Eu estou falando da curva 2 e da curva 3. A curva 2, que é aquela curva do grampo antes da reta oposta, e a curva 3, que é a primeira curva depois da reta oposta, onde você pode pegar vácuo e, quem sabe, passar usando push to pass. Então, não é fácil de se ultrapassar em Mid-Ohio, anotar a pole position é muito importante, e saber jogar com as adversidades que podem acontecer durante a prova, como, por exemplo, uma bandeira amarela. Então é isso, gente. Semana que vem a gente volta aqui para falar sobre Fórmula Indy, lembrando que aqui no Timeout, eu vou acertar agora, acertei, o Timeout que tá aqui para você, a gente faz podcasts constantes sobre Fórmula Indy, vai ser lançado um essa semana para fazer aí o balanço de Indianápolis, de Detroit e de Elkhart Lake, e aí na outra semana a gente fala sobre Mid-Ohio e faz um balanço sobre o que foi a primeira parte da temporada. Lembrando que depois de Mid-Ohio, a Fórmula Indy só volta no dia 14 de agosto com o Grande Prêmio de Nashville nas ruas de Nashville, obviamente, né, nas ruas do Tennessee, era isso que eu queria ter dito. Inclusive, um dos trechos da pista passa em frente ao Nissan Stadium, que é a casa do Tennessee Titans, bem bacana o traçado, e ao mesmo tempo, vale destacar que é o GP em que Hélio Castro Neves vai participar, vai ser o primeiro grande prêmio do Elinho depois da vitória nas 500 milhas, com um patrocinador novo, o carro não vai ser rosa, vai ser azul, então muita coisa legal está reservada para essa parte final da Fórmula Indy a partir do dia 14 de agosto lá em Nashville. Beleza, galera? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o like no vídeo e também um comentário para eu saber a sua opinião sobre a temporada da Fórmula Indy, beleza? Até a próxima, valeu, falou!